A gente já falou sobre a fome em si, a parte fisiológica dela. O que a gente consegue falar sobre os hormônios relacionados à fome? Existe alguma sinalização do nosso corpo de que a gente está saciado, a gente não precisa comer mais? Como isso funciona? Existem vários hormônios envolvidos na fome, então tudo que eu falar aqui vai ser um resumo, mas um resumo que retrata de maneira, no máximo possível, de maneira fiel, o mecanismo. Então, a gente tem dois grandes hormônios que são a grelina e a leptina. A grelina é chamada de hormônio da fome. Então, quando Uhum. ela é liberada, e ela é liberada por células do nosso estômago, né? Então, nosso estômago está vazio, a gente começa a ter um aumento de liberação de grelina que sinaliza ao nosso cérebro a fome. Então, esse é Uhum. um dos hormônios principais. O outro é a leptina. A leptina é o contrário, é chamado de hormônio da saciedade. E ele é liberado justamente pelas nossas células de gordura, pelo Uhum. nosso tecido adiposo. Ele libera a leptina quando a gente já comeu muito. Então as células de gordura estão abarrotadas, a gente já está no estado alimentado. A leptina ela tem esse papel de sinalizar a saciedade. Existem vários outros hormônios que participam, por exemplo, a insulina também tem o efeito de sinalizar no hipotálamo a saciedade. Inclusive, a resistência ao efeito da insulina e da leptina lá no hipotálamo é um dos fatores que desregula a fome nas Uhum. pessoas obesas. Então, a pessoa deveria ter uma sinalização tanto da insulina quanto da leptina lá no hipotálamo, que é uma estrutura do nosso cérebro, que a gente não precisa mais comer. Não estou mais com fome. Só que existe uma resistência ao efeito desses hormônios causado por uma inflamação no hipotálamo. Uhum. Isso faz com que a pessoa que deveria parar de ter fome continuar tendo fome. É interessante que isso acontece, inclusive, a gente já conseguiu observar isso por estudos, até mesmo antes do indivíduo se tornar obeso, né? Quando ele começa a consumir calorias de forma excessiva, a gente já começa a ver essa inflamação. Até hoje a gente não consegue explicar muito bem se a inflamação acontece antes ou depois da obesidade, né? O que é causa e o que é consequência. Exato. Agora, uma coisa importantíssima que a gente já sabe é que esse processo ele não cessa depois que a pessoa emagrece. Ele Perfeito. continua. Então, quando a pessoa começa a emagrecer, você tem uma redução da leptina, que é o hormônio da saciedade, e um aumento da grelina, que é o hormônio da fome. Então você tem uma piora, né? Aumenta a sua fome, você está emagrecendo, seu corpo entende que você está entrando em inanição. Uhum. Porra, começa a ficar desesperado, preciso de alimento. E aí acontece isso, diminui a leptina, aumenta a grelina. O problema é, depois que você finaliza o seu processo de emagrecimento, essas alterações hormonais, elas continuam por no mínimo 6 anos. A Uhum. gente já verificou que por 6 anos continua tendo uma alteração. Então você continua tendo mais fome do que o normal e provavelmente é uma coisa para a vida inteira. A própria inflamação hipotalâmica, que você falou muito bem, que a gente não sabe se é causado por alimento ou se é causado pela obesidade, mas o fato é que ela existe, ela também não se resolve quando a pessoa emagrece. Então a pessoa continua tendo uma resistência da insulina e da leptina lá no cérebro, mesmo depois do emagrecimento. E aí ela continua com uma fome aumentada. Mas além desses hormônios, eu não podia deixar de citar dois que são muito importantes, que são hormônios muito conhecidos hoje em dia, que são o Uhum. GLP-1 e GIP, que são chamadas de incretinas, que são justamente os hormônios dos remédios. Então, os Perfeito. remédios análogos de GLP-1, o Ozempic, ele é um agonista do GLP-1. Então, ele imita o efeito desse hormônio no nosso corpo. O Mounjaro, ele é um agonista duplo, tanto do GLP-1 quanto do GIP. Então, ele imita o efeito desses dois hormônios. Esses hormônios, eles têm alguns efeitos no nosso corpo, mas o principal deles, né, pro efeito deles no remédio de emagrecer, é justamente uma supressão do apetite. Então Uhum. são alimentos que a gente libera quando a gente come e que eles suprimem o nosso apetite. Existem várias outras coisas. Então, se a gente for pensar, por exemplo, o estresse ele libera, existe uma liberação de cortisol. Uhum. Esse estresse pode ser agudo ou pode ser crônico. O cortisol não é que ele diretamente vai aumentar a fome, mas ele gera uma desregulação fisiológica que pode levar a pessoa a comer mais. Uhum. Então, vários hormônios eles têm efeitos diretos e indiretos no nosso apetite, inclusive o sono, por exemplo, que não é um Exato. hormônio, mas a privação de sono, ela gera estresse e ela também, por si só, gera um aumento de apetite. Uhum. A nossa fome ela é regulada de maneiras muito diversas, essa é a verdade. Perfeito. E lembrando em conta que a gente já falou algumas vezes que o processo de emagrecimento é um processo quase que contra-fisiológico, né? O nosso corpo ele vai lutar contra isso, até porque ele interpreta o emagrecimento como um estado de inanição, porque a gente não está conseguindo alimento e a gente precisa manter o nosso estoque de energia. Como que funciona essa relação entre o emagrecimento e a fome, né? Existe algo que acontece biologicamente que faz com que a gente sinta mais fome ao longo do tempo que a gente emagrece? Com certeza, assim, eu já falei boa parte dos efeitos, na verdade, quando a gente começa a emagrecer,
agudamente, né? Logo nos primeiros dias, já existe um aumento da grelina, que é o hormônio da fome, já existe uma redução da leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, esses são os efeitos hormonais principais que acontecem no nosso corpo. Ao mesmo tempo, a gente também começa a gastar menos calorias. Uhum. Então, o nosso corpo começa a se reajustar, o nosso metabolismo basal e o NEAT. O metabolismo basal é o gasto calórico que a gente precisa ter para nos manter vivos. Digamos que a gente Sim. fique parado o dia inteiro, a gente precisa ter um gasto calórico basal para nos manter vivos. Nosso coração precisa bater, os nossos órgãos precisam funcionar, as nossas células precisam se multiplicar, precisam reparar. Enfim, tem vários processos corporais que envolvem esse metabolismo basal. O NEAT basicamente são as atividades físicas que a gente faz que não são estruturadas. Uhum. O que é uma atividade física estruturada? É você, por exemplo, sair para fazer uma caminhada Sim. na praia. O exercício físico que a gente chama, né? É o exercício físico. Você vai jogar tênis, vai jogar futebol, vai fazer uma academia. Isso é uma atividade física estruturada. A NEAT é atividade física não estruturada. Então, por exemplo, você levanta para pegar água. Você levanta para ir ao banheiro. Uhum. Você gesticula, você mexe sua cabeça, mexe os seus braços, mexe suas pernas. Esse seria o NEAT. O nosso corpo ele reduz tanto o NEAT quanto a taxa metabólica basal quando a gente começa a emagrecer. E é claro que quando a gente começa a gastar menos energia e quando a gente começa a ter uma mudança hormonal, diminuição da grelina, aumento da grelina, desculpa, diminuição da leptina, a gente aumenta a nossa fome. Então, o nosso processo de emagrecimento, a fome acompanha a gente durante todo o processo de emagrecimento. É uma coisa inevitável. Depois a gente vai falar aqui sobre algumas maneiras de você reduzir, de você amenizar esse problema, mas eu já adianto aqui que é um problema inevitável. Não tem Exato. como a gente passar por um processo de emagrecimento, ou mesmo depois do processo de emagrecimento, sem vivenciar, pelo menos em algum grau, a fome. Perfeito. E a gente já falou que a fome é um processo biológico, né? Ele vai acontecer com todas as pessoas. Mas falando até um pouco da fisiologia da fome, né? Existem, por exemplo, alguns fatores que podem fazer com que uma pessoa tenha mais fome naturalmente do que outra? Por exemplo, genética, alguma outra alteração? Cara, se a gente for pensar de uma maneira profunda, qualquer característica do ser humano existe uma variabilidade. Uhum. Então, assim, existe uma pessoa que é muito alta, tem 2 metros e tanto, tem uma pessoa que tem 1,70 m, 1,80 m, 1,90 m. Tem uma pessoa que tem uma habilidade muito grande para determinada coisa, tem uma pessoa que tem uma menor habilidade. Com certeza existe variabilidade na fome também. Uhum. Toda essa regulação hormonal que envolve a fome, existe variabilidade. Então, existem pessoas que vão ter uma resposta maior ou menor na diminuição da grelina, maior ou menor no aumento da leptina. Então, existe sim uma grande variabilidade entre as pessoas. Ponto. A genética está envolvida nisso. Uhum. Agora, existem também fatores ambientais que vão melhorar ou piorar aquilo que a pessoa já ganhou pela genética. Perfeito. Então, eu acho que é uma coisa que as pessoas confundem. Muitas vezes ela fala, não, eu não consigo emagrecer por causa da genética. Não é isso. Você pode ter mais dificuldade para emagrecer por conta da genética. Uhum. Com certeza, isso é fato. Seria mentira que eu falar que não. Eu lembro que na época que a gente estava muito na questão de preparação para provas, né? Uhum. As pessoas falavam da inteligência, né? Perfeito. Existem pessoas, cara, que conseguem passar numa prova hiper difícil sem ter um enorme esforço, porque elas são muito inteligentes. Fato. Essas Uhum. pessoas existem. Agora, mesmo uma pessoa que tem uma inteligência média, ela consegue aumentar o desempenho dela, melhorar o desempenho dela na prova a ponto dela passar, inclusive numa prova difícil. Uhum. É mais ou menos a mesma coisa aqui na questão da obesidade. E isso segue, na verdade, uma curva que a gente chama uma curva normal, né? Uma curva em que a pessoa que tem muita facilidade para emagrecer, ela tem muito pouca fome, é um extremo, então existem poucas pessoas assim. Perfeito. A pessoa que tem uma dificuldade extrema, então aquela pessoa que tem muita fome, que tem muita dificuldade de emagrecer, também é outro lado da curva e é raro. Então, é raro você ter uma dificuldade genética a ponto de verdade, aquilo praticamente te impedir de emagrecer, assim como é raro também você ter uma facilidade genética que praticamente te impede de engordar. O mais comum é a gente estar no meio. Às vezes a gente está um pouco para um lado, um pouco para o outro, mas a gente está no meio, e aí as pessoas do meio, basicamente, o ambiente vai dizer tudo. Então, o ambiente, as escolhas da pessoa, o ambiente em que ela está, é isso que vai determinar não só o emagrecimento, como também a fome. Perfeito. E talvez trazendo um pouco de conhecimento, que inclusive a gente tem um episódio falando sobre genética em si, né, sobre a influência da genética em diversas condições, e a gente já sabe que, pelo menos em relação à fome, em relação à obesidade, existe sim um certo componente genético, né, que faz com que as pessoas, por exemplo, tenham uma fome maior do que outras e tudo mais, mas geralmente essa herança que a gente tem, né, esse tipo de característica é poligênico,
Ou seja, não existe um gene específico que a gente consegue identificar que vai falar se você vai ter mais fome ou não. É uma herança que está relacionada ali com uma combinação desses genes. E lembrando o conceito da epigenética também, é possível que uma pessoa que tem uma predisposição genética para desenvolver uma condição, que não seja algo monogênico, né, que seja extremamente estabelecido, ela moldando o ambiente, ela pode ali talvez diminuir ou aumentar a expressão desses genes e fazer com que ela tenha uma facilidade maior para perder peso, uma dificuldade maior para perder peso. Então é um conceito que é importante, mas como você bem colocou, não dá para a gente usar isso como justificativa, por exemplo, para o grande peso, para a obesidade. É mais um dos pontos que precisa levar atenção. Mas você chegou a citar um pouco sobre o papel do sono em si, no processo de fome, de ganho de peso, entre outras coisas. E talvez o sono seja uma das características de saúde mais negligenciadas ao longo do tempo. Hoje em dia, na verdade, até é bonita a pessoa dormir pouco e ser bastante produtiva. O que a gente pode falar sobre os efeitos diretos do sono no ganho de peso e também mesmo na fome? Então, o sono ele aumenta a fome. Na verdade, um sono ruim aumenta a fome. Já é comprovado que, de forma aguda, também depois de dia que você teve uma noite de sono muito ruim, você tem um aumento de grelina, como eu falei, o hormônio da fome, e uma redução da leptina. Então, isso já é comprovado. Já tem estudos mostrando que pessoas que têm um sono ruim e que melhoram esse sono, e o estudo, se eu não me engano, ele pegou pessoas que dormiam menos do que 6 horas e meia Uhum. e fizeram ela dormir 1 hora a mais. A tentativa era 2 horas a mais, mas eles conseguiram, de fato, que elas dormissem, na média, 1 hora a mais. Essas pessoas tiveram uma redução de ingesta calórica natural, porque essas pessoas do estudo elas não foram orientadas a diminuir o consumo de alimentos. Elas não foram orientadas, você precisa comer menos. Não. Você simplesmente vai dormir melhor e a gente vai observar o que você vai fazer ao longo do tempo. E, claro, houve um grupo controle, né? Um grupo de comparação, que eram pessoas que dormiam mal e que não melhoraram o sono. Então não fizeram nada para melhorar o sono dessas pessoas. As pessoas que tiveram essa melhora de apenas 1 hora por noite, elas começaram a comer, eu não lembro agora exatamente quanto, mas era em torno de 200 e poucas calorias a menos por dia. Então isso é um efeito direto e bastante relevante que comprova que o déficit de sono, quando melhorado, faz com que você coma menos. Além disso, o sono, né, a falta de sono, o sono ruim, ele é um estressor, ele aumenta o Uhum. nosso estresse. Então ele aumenta, como eu falei, o cortisol. A gente Perfeito. sabe que o cortisol ele tem efeitos bastante deletérios no nosso metabolismo. Ele, por exemplo, ele traz a nossa gordura que está na periferia do nosso corpo, que está nos braços, nas pernas, no quadril, ele leva para o abdômen. A gente sabe que a gordura abdominal é a gordura com maior potencial de prejudicar a nossa saúde. É a gordura que está relacionada à resistência insulínica, ao diabetes tipo 2, ao infarto. Então, o cortisol ele tem esse efeito. Além disso, pessoas estressadas cronicamente tendem a escolher alimentos que ativam o nosso sistema de recompensa. Uhum. Isso é uma coisa vista em vários problemas, né? Inclusive pessoas com problemas de saúde mental. A gente começa a escolher pior os nossos alimentos, a gente começa a escolher mais os doces, os carboidratos simples, as comidas ultraprocessadas, as comidas que justamente vão perpetuar o ciclo da obesidade, as comidas que geram, por exemplo, a inflamação hipotalâmica que a gente falou mais cedo. Então, Perfeito. assim, a falta de sono ela é um problema gravíssimo. A falta de sono pode levar a doenças de saúde mental. Então, a pessoa pode desenvolver uma crise de ansiedade, desenvolver uma depressão relacionada à falta de sono. E a gente sabe que a depressão e a ansiedade, elas também estão relacionadas ao problema metabólico, o problema de emagrecimento, né? Na verdade, o problema Uhum. de engordar. Então, assim, o sono, ele é um fator essencial da nossa vida. Se a gente for pensar, cara, a gente dorme mais ou menos 1/3 da nossa vida. 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo. Pensa que se até hoje a gente dorme 8 horas por dia, evolutivamente seria muito mais. Se o sono não fosse essencial, faria muito mais sentido a gente dormir menos e gastar o resto do tempo fazendo outras coisas, buscando mais alimentos, né? Pensa 10 mil anos atrás, buscando mais alimentos, buscando mais parceiros sexuais, né? Para se Uhum. reproduzir mais. Mas não, a gente continua dormindo 1/3 do tempo. A gente dorme 1/3 do tempo porque o sono é essencial. E ele é essencial, inclusive, para a nossa saúde metabólica e para o controle do peso. Perfeito. E talvez mais uma vez ali convidando o pessoal que nos acompanha aqui a olhar outros vídeos que já foram produzidos aqui pelo canal em relação ao sono em si, não só no aspecto mais geral do sono, mas também um pouco até no próprio efeito metabólico e cardiovascular que o sono tem, né? Lembrar Sim. que
o sono de qualidade ruim, né, de quantidade, qualidade ruim, ele não está relacionado só, por exemplo, ao processo de ganho de peso, mas também a diversos fatores cardiovasculares, como aumento da pressão arterial, muito causado também por esse estresse, a liberação de cortisol, com a diminuição, por exemplo, da liberação do GH, né, que é o hormônio do crescimento em si, que está muito relacionado ao processo de lipólise, que é a quebra da gordura, que é liberado de forma principal durante a fase profunda do sono, então também influencia no processo de ganho de peso e tudo mais. Então é importante o pessoal consumir também esses conteúdos, porque trazem conhecimentos muito importantes e até reforçando um ponto ali, né, do que a gente já falou bastante, da parte comportamental, na verdade, na organização da vida da pessoa em relação aos efeitos que isso pode ter na saúde direta e até mesmo no processo de ganho de peso. Né? Sim. Mostrando mais uma vez que é necessário que a pessoa tome as rédeas da vida dela para poder, da melhor forma possível, lógico, adaptando na rotina que ela tem, nas condições que ela tem, melhorar alguns parâmetros que com certeza, pelo menos a longo prazo, vão ser fundamentais para que ela consiga não apenas manter o peso, mas também melhorar vários fatores que vão fazer ela diminuir a chance de morrer, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular cerebral, um derrame, ao longo do tempo. Então, muito importante reforçar isso também. Agora, a gente já falou um pouco sobre a fome em si, sobre as adaptações metabólicas que a gente tem no indivíduo que perdeu peso, justamente para tentar diminuir essa perda de peso, né? O nosso corpo lutando contra esse processo. Mas quais são as principais estratégias que a gente pode utilizar, se a fome é o grande vilão ali a longo prazo das dietas, para tentar diminuir a fome e aumentar a chance do indivíduo manter o peso ao longo do tempo? Acho que vou dividir essa minha resposta em duas. Primeiro falando sobre as coisas mais fisiológicas, alimentos, dieta, etc. E depois falando sobre uma parte mais comportamental, de vida, que talvez eu acho que a segunda parte tenha a maior relevância de todas. Perfeito. Em termos de dieta, existem alguns alimentos que comprovadamente geram mais saciedade. Então, por exemplo, proteína é o macronutriente que gera mais saciedade dentre os três, né? Uhum. A gente tem proteína, gordura e carboidrato. A proteína, se você tem uma dieta de 2.000 calorias com uma porcentagem elevada de proteína, você vai ter mais saciedade do que uma outra pessoa que come as mesmas 2.000 calorias com menos proteína. Isso já foi comprovado, as pessoas tendem a comer menos quando tem mais proteína na dieta delas. Ou seja, uma das estratégias possíveis é você aumentar a porcentagem de proteína da sua dieta. E além desse benefício, vai ter outro benefício também, de que a proteína é um hormônio anabólico para a nossa massa muscular. Perfeito. Então a gente tende a manter ou até ganhar massa muscular se a gente fizer atividade de força, aumentando o nosso consumo de proteína. E óbvio que aumentar a massa muscular vai ser bom, porque vai aumentar o seu gasto calórico, além de você ter uma composição corporal mais saudável. Então, Perfeito. aumentar a proteína é uma estratégia totalmente válida que você deve fazer. Eu colocaria, inclusive, a proteína ajudando no processo, não necessariamente da fome, mas do emagrecimento, por conta do processo de queima, né, da proteína, que é menos eficiente, a gente gasta mais energia para queimar a proteína, e até o ponto de que, aparentemente, pelo que a gente vê nos estudos, a proteína de origem animal, né, o consumo da proteína in natura, parece ter uma saciedade maior do que, por exemplo, o consumo de suplementos alimentares baseados em proteína, whey protein, por exemplo. Aparentemente, a saciedade é maior porque ela vem Sim. acompanhada, lógico, de vários outros micronutrientes e outros macronutrientes que vão fazer com que a saciedade seja aumentada. Então, lembrar um pouco disso. Boa, excelente adição aí. E, cara, além da proteína, olhar para a densidade calórica dos alimentos. A densidade calórica é o número de calorias que você tem pelo mesmo peso de alimento, e o peso normalmente vai ter muito a ver com o volume do alimento. Perfeito. Então, se você tem um alimento pequenininho, que tem muita caloria, exemplo, uma castanha do Pará. Castanha do Pará é um alimento com muita gordura, é uma gordura boa, inclusive, gordura insaturada. Um ótimo alimento, né? Se a gente for pensar por esse lado, mas ele é um alimento pequeno, leve e que tem muita caloria. Se você come algumas castanhas do Pará, possivelmente você vai consumir metade das calorias que você deveria consumir no dia inteiro e você não vai gerar saciedade de metade do dia. Perfeito. Então, é um tipo de alimento que você deveria evitar. E aí eu citei castanha do Pará, mas praticamente qualquer alimento com pouca água, né, alimentos desidratados e com muita gordura, eles vão ter essa característica. Então, os óleos, azeite, manteiga, por exemplo, tem essa característica. Alguns cortes de carne, especialmente carnes processadas, são muito desidratadas, que tem muita gordura, tem essa característica. E vários alimentos que são realmente pequenos e que engordam, né? O queijo, por exemplo. O queijo é um alimento que normalmente é pequeno. Você come uma fatia de queijo e você já consumiu 150, 200 calorias. Uhum. Esse é um tipo de alimento que sabota a fome, porque você comeu pouco e gastou entre aspas, né? Na verdade, você consumiu muitas calorias.
Por outro lado, os alimentos com uma densidade calórica baixa são os alimentos que são volumosos, leves e que praticamente não têm caloria. Então, se você olhar, por exemplo, várias verduras, o alface, por exemplo, brócolis, verduras e frutas, de uma maneira geral, elas têm essa característica porque elas têm muita água, a água não gera caloria, e elas também têm muita fibra. E a Perfeito. fibra é um nutriente que o nosso corpo não consegue digerir, portanto, a gente não absorve nada de caloria da fibra. Então, priorize alimentos com uma menor densidade calórica. Uhum. Pense nisso. Alguns peixes magros que têm muita água, peixes muito hidratados e que têm pouca gordura, eles também têm essa característica. E aí, colocando talvez um ponto que é importante, né? A gente já citou algumas vezes, as fibras aí, talvez trazendo até um pouco da saciedade, né? Que como elas não são digeridas, elas aumentam o bolo fecal no final das contas, vão aumentar também na parte da saciedade. A distensão do estômago, por exemplo, por volume, é uma das coisas que traz saciedade pra gente. Mas também lembrando do conceito, e da diferença, na verdade, do conceito entre a densidade calórica e o valor nutricional do alimento, né? A gente tá falando aqui no processo de emagrecimento, então densidade calórica importa bastante, mas não tem uma relação direta com o valor nutricional do alimento. Claro. Você falou muito bem ali, tem várias coisas como a castanha do Pará que são extremamente nutritivas em relação a macro e micronutrientes, mas que não necessariamente são alimentos interessantes para quem quer emagrecer por conta da densidade calórica delas. E às vezes até podem ser interessantes, mas você não pode exagerar. Exatamente. Você tem que entender que ele é um alimento ali cor amarela, no máximo. Exato. Você tem que, cara, você vai comer, mas você não pode comer de qualquer jeito. Você não Uhum. pode comer sem pensar. E esses alimentos, muitas vezes, eles geram um comportamento compulsivo também, que é a minha próxima parte da resposta. Os alimentos que ativam esse sistema de recompensa, né? Uhum.